Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E eu sei que eu sumi, mas, gente, em setembro eu tive uma ressaca literária surreal. Eu li muito mal, por isso que eu não tava gravando o vlog, porque eu não tinha o que mostrar. E já estamos na segunda semana de outubro, né? Hoje é terça-feira. E eu também não gravei na primeira semana porque eu mudei as coisas da minha estante de lugar. Eu comprei uma estante nova e aí eu tirei os livros da Dark Side aqui de cima, né? Agora estão os livros do King aqui embaixo, Companhia das Letras. E eu tive que arrumar isso tudo. E, gente, é um negócio que demora muito. Porque eu tive que tirar tudo. Enfim, quem tem bastante livro sabe a saga que é pra arrumar. E aí eu não tinha como gravar, porque o meu quarto estava um caos, não era nem só a estante, eu não tinha nem cama pra poder deitar direito. Então eu tive que resolver isso primeiro, pra poder depois vir gravar os vídeos. Mas eu vim falar pra vocês tudo que eu li na semana passada. Eu estou participando de uma maratona literária de Halloween, então provavelmente eu vou ler mais do que o normal. Graças a Deus a ressaca já foi embora, e eu tô lendo até que bastante. Eu já concluí 4 livros, eu vou falar deles agora pra vocês. Só pra vocês se situarem, hoje é terça, dia 8 de outubro. E mais uma coisa também, se vocês quiserem que eu faça um tour pelas minhas estantes, que eu nunca fiz aqui no YouTube, me falem que eu faço, eu gravo direitinho pra vocês. Eu vou tentar, na verdade, né? Porque eu nunca gravei um bookshelf tour, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira que eu conseguir. E outra coisa, se tiver barulho, é porque eu tô gravando de dia. Hoje é terça de manhã, então de dia fica esse barulho todo, mas como eu preciso gravar logo, senão eu vou esquecer, esse é o horário que eu tenho. Bom, o primeiro livro que eu li da maratona foi Gritos no Silêncio. Eu peguei no Kindle Unlimited e eu gostei bastante dele. Ele é um thriller que a gente vai acompanhar uma mulher que ela tem uma vida muito boa, ela é bem sucedida. Ela tá em casa quando surge uma pessoa e afoga ela na banheira. E aí a polícia começa a investigar esse caso, só que aí acontece um outro assassinato que eles acabam ligando ao dessa mulher, porque eles trabalharam em um lugar em comum no passado. E eles vão começar a revirar a história desse lugar, que era tipo um orfanato. E, gente, as coisas que eles vão descobrir são bizarras. A gente vai ver que tem um psicopata à solta e eles vão tentar procurar e entender quem é que tá fazendo isso, ou quem estava, né? Porque eles não sabem se essa pessoa, se é a mesma pessoa, se a pessoa tá viva ou não. Eu gostei muito da história, mas eu dei 3,5 estrelas, porque, assim, é uma história boa, mas eu senti que ela se prolongou muito em alguns momentos. Não que eu ache isso ruim, às vezes eu que tava saindo da ressaca e achei que demorou muito, não sei. Mas assim, a trama é muito boa, o plot também é muito bom. Eu já tinha ali umas desconfianças, mas vale muito a pena a leitura. O segundo livro que eu li foi Ela Que Começou, é um lançamento, e eu gostei muito desse livro. Eu fiquei um pouco em dúvida da minha nota entre 3,5 estrelas e 4 estrelas, mas eu concluí que ele é um livro 4 estrelas, porque apesar dele ter algumas coisas óbvias e clichês, eu me envolvi muito no livro, eu gostei bastante. Ele é um livro que a gente vai acompanhar a Poppy, que ela sofria muito bullying na escola, então a gente vai acompanhar o presente e o passado dela na escola. E ela sofria bullying por 4 garotas. E, gente, era bem pesado, era um bullying bem pesado. Elas faziam um inferno na vida da garota, sem motivo nenhum. Ela entrou na escola, cismaram com ela e foi isso. Aí a gente acompanha a vida dela na escola e anos depois, quando ela vai se casar, ela faz uma despedida de solteira e ela resolve convidar essas 4 garotas pra ir pra uma ilha paradisíaca, tudo pago, viagem de primeira classe, sabe, tudo super chique. E é óbvio que elas não recusaram. E aí elas foram. Elas estavam há 10 anos sem se ver e foram pra esse lugar, achando que a Poppy ainda era uma fracassada, que ela chamou porque não tinha amigos. Elas não mudaram nada, gente, do tempo da escola para elas serem adultas. Eu acho que, na verdade, elas pioraram. E aí, a gente vai acompanhando elas ali na ilha e a Poppy vai começar a se vingar. Só que, gente, eu achei muito inteligente o jeito que ela se vingou. E tem um plot no final que eu não adivinhei. Eu fiquei, assim, muito chocada. Não passou na minha cabeça. Eu amei o livro. Ele é um livro, assim, ótimo pra você se distrair. Teve gente que falou que era muito previsível, só que assim, eu nunca li esse tipo de livro que tem uma vingança aí do passado, não de amigas e tal, não tô lembrada pelo menos. E eu gostei muito. Eu achei a escrita muito boa, muito fluida. Eu li esse livro super rápido e, gente, vale muito a pena. Ele acabou de sair, então assim, esse lançamento eu acertei. Porque, né, geralmente eu não dou sorte, mas esse vale muito a pena. O próximo que eu li foi Eu Sei Onde Você Está. Esse livro, pelo que eu vi, ele é um pouco mais antigo, mas é um livro muito bom. Eu dei 3,5 estrelas também, porque eu achei ele um pouco cansativo em alguns momentos, mas ele é um livro muito importante em vários quesitos, porque a gente vai acompanhar uma mulher que ela tem um stalker. O cara não deixa ela em paz, ele inferniza ela, ele persegue ela o tempo todo, fica uma coisa angustiante. Porque em qualquer lugar que essa mulher tá, o homem tá atrás. Eu acho que o nome dele é Raf, é um nome bem estranho.
O nome dela é Clarissa. Gente, eu tô lembrando o nome dos personagens. Nossa, peraí, que agora eu fiquei até chocada que eu lembro o nome dos personagens. Isso é raríssimo. Mas, enfim, a gente acompanha a Clarissa e ela tá acompanhando um julgamento. Ela faz parte ali, acho que do júri, porque tem umas pessoas que, quando é júri popular, né, eles selecionam algumas pessoas pra poder participar do julgamento depois da opinião. É uma coisa assim, eu não entendo muito sobre isso. E aí, ela vai acompanhar esse julgamento. E, coincidentemente, é um caso muito parecido com o dela, em que a mulher, ela tá tentando provar a inocência dela, ela tá tentando mostrar que ela foi violentada, tudo que ela passou, e a justiça não acredita nela. E aí ela fica pensando, gente, como que eu vou provar o meu caso, sendo que não estão acreditando nela? Ela tá vendo o que tá acontecendo com uma mulher, sabe? E eu acho que isso é pior, porque aí ela fica numa coisa de juntar provas. Porque lá em Londres, pelo que eu entendi, eles entregam uns folhetos pra se você estiver sendo assediado, alguma coisa do tipo, você saber o que fazer. E aí ela vê que ela tem que reunir provas. E, gente, ela junta uma quantidade absurda de provas. Porque o cara, ele manda anel de noivado, ele manda chocolate, ele manda um monte de coisa. Ele já invadiu a casa dela. E aí ela vai juntando tudo isso. E assim, o cara fala que eles são namorados. Ele fala pra todo mundo que eles namoram. Sendo que a mulher já disse com todas as letras que não. Falou não 1000 vezes. E não adianta, porque o cara quer, porque quer perseguir ela. E aí ela começa a descobrir também coisas sobre o passado dele, que ele já fez isso com outras pessoas. E ela começa a reunir provas pra poder levar pra polícia. E aí, até que a polícia acredita nela, né? Depois que ela junta essa quantidade absurda de provas, também não tem muito como que eles não vão acreditar, sabe? Só que ele não vai parar. E aí, gente, o final, eu fiquei assim, muito angustiada com tudo que estava acontecendo pra saber como que ela ia sair daquela situação. E é um final bem surpreendente, eu achei muito legal. Eu só dei 3,5 estrelas porque eu senti também que se estendeu muito essa coisa dele assediando ela. Eu acho que podia, de repente, ter sido um pouco menor, mas não é uma coisa assim que afeta muito o andamento do livro, sabe? É mais uma questão de que eu não consegui me envolver tanto quanto eu achei que fosse. Porque eu já tava assim, meu Deus, não vai acontecer nada, não vai fazer nada, ele vai ficar toda a vida perseguindo ela o livro inteiro e nada vai caminhar. Mas é bem legal. E assim, também mostra que essa protagonista, em algumas partes, ela tem umas atitudes meio duvidosas. Então, isso fez com que ela não tivesse muitos amigos. Então ela não tem pra quem correr, ela não tem pra quem pedir ajuda, ela tá sozinha. E isso é o pior. E eu acho que esse livro também é muito importante pra gente ver que muitas mulheres passam por isso e que às vezes não adianta você juntar uma quantidade absurda de provas que as pessoas não validam o que você fala, sabe? A sensação dela sendo invalidada é muito triste, angustiante, porque o que ela vai fazer? Se ela não pode contar com a polícia, se ela não pode contar com as autoridades, ela vai contar com quem? Mas é um livro muito interessante. E agora, gente, eu vou falar pra vocês leituras em andamento. Eu falei que eu tinha terminado 4 livros, mas foram 3 porque eu vou terminar um hoje. Eu tô lendo O Bebê de Rosemary, eu tô em 20% do livro. Eu ainda não tenho muito o que falar, porque eu tô acompanhando a Rosemary e o Guy entrando no apartamento pra viver uma vida super feliz. Eles foram avisados que o apartamento que eles alugaram, né, o prédio, tem meio que uma maldição de que tinha coisas sobrenaturais, pessoas que faziam coisas absurdas ali, mas, como todo livro de terror, eles ignoram. Então eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, como que as coisas vão caminhar, porque por ser um clássico, a gente já meio que sabe como que é a história, né? Mas eu quero saber como que vai ser o desenvolvimento disso tudo. E eu tô lendo também O Maníaco do Parque, que é um livro que saiu recentemente. E esse é um caso, gente, que eu sempre fui muito curiosa, eu já li muito sobre ele, e eu quero saber como que ficou o livro, mas também, todos esses que eu tô falando, eu tô muito no início. Também comecei Floresta dos Suicidas, que é um livro da Dark Side, mas assim, não vou dar minha opinião agora, porque é o que eu falei, eu li pouquíssimas páginas, eu simplesmente surtei e comecei a ler vários livros ao mesmo tempo, que geralmente é o que eu faço, né? Também tô lendo o segundo livro do que eu achava que era uma trilogia, Entre Gravetos e Ossos. Esse aqui eu tô na metade. Provavelmente eu vou terminar logo. Eu só dei uma pausa nele porque ele não faz parte da maratona, né? E eu tô focada nos livros da maratona. Mas eu quero muito terminar, eu tô gostando muito. E por que eu falei que eu achava que era uma trilogia? Porque eu descobri que tem mais 4 livros. Só que a Morro Branco não trouxe. Ai, gente, olha, eu fiquei triste, tá? Porque eu tô amando. O nome dessa série é Crianças Desajustadas. E eu não sei como é que eu vou fazer, tá? Porque eu não leio inglês, mas eu vou ter que aprender a ler sim, porque é muito bom. Pelo que já me falaram, porque eu não li, parece muito aquele das Crianças Peculiares, mas esse eu não li, também quero ler, só não sei quando vai ser, porque
eu tenho muita coisa pra ler aqui, né? E por enquanto é isso, gente. Eu vou ver se eu termino algum livro hoje. Eu vou terminar O Bebê de Rosemary, né? Porque hoje eu tô mais livre pra poder terminar. E o livro é bem curtinho, tem 240 páginas. E vou ver se eu consigo dar andamento em algum outro que eu tô lendo. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que no vlog anterior, se alguém reparou, eu já tô colocando as palavras que são, assim, que o YouTube não gosta, meio cortadas, pra eles não implicarem comigo. Então eu gravo normalmente e eu faço isso na edição. Então, se alguém achar que é problema na edição, problema no vídeo, não é. É proposital, tá? Eu expliquei isso nas outras redes, que eu tô fazendo isso pra evitar que derrubem o vídeo. E eu esqueci de falar aqui. Mas é isso, gente. Eu espero terminar coisas hoje. Eu espero que seja uma semana que eu consiga adiantar bastante, porque essa semana eu tô mais livre. E aí eu não sei como é que vai ser o resto, né? Eu coloquei bastante coisa pra ler esse mês. Não significa que eu vou ler tudo, mas eu gosto de opções e eu também gosto de botar todos os desafios. Ou a maratona que eu tô participando tem acho que 50 desafios. E aí eu preencho tudo com livros que eu tenho. Eu tento colocar o máximo de físicos que eu tenho aqui, né, pra poder diminuir a pilha de não lidos. E aí, na hora que eu for acabando, eu vou escolhendo, obviamente, não dá pra ler 50, eu acho, né, de repente se eu ficar sem dormir. Mas eu não vou fazer isso, né, porque eu preciso dormir pra viver. Hoje é quarta-feira e eu vim falar pra vocês o que eu achei do Bebê de Rosemary, que eu finalmente terminei. E, gente, que decepção. Nossa senhora. Assim, eu achei que fosse amar o livro, porque é um clássico, né? Eu achei que fosse ser uma coisa sensacional e eu dei 2,5 estrelas, que é uma nota ali para um livro razoável. O que na verdade eu fui bem boazinha porque eu achei ele ruim. E assim, eu não tenho muito como falar o porquê que eu dei essa nota, senão eu vou dar um baita de um spoiler. Mas o que eu posso falar pra vocês é que eu achei o livro mal desenvolvido. Se tivesse colocado mais 100 páginas e tivesse me explicado as coisas que só ficou na cabeça do autor, talvez eu teria gostado mais, sabe? Porque, gente, tem umas coisas sem pé nem cabeça. Tem um negócio que acontece ali que é a... Ai, como é que eu vou explicar isso sem dar spoiler? Assim, é a cena derradeira de toda a situação que vai acontecer. Como acontece essa cena, eu achei completamente aleatório, eu achei sem contexto, eu acho que podia ter gastado um tempo ali no início pra poder começar a contextualizar toda a situação, até chegar no ponto que chegou, e eu achei muito do nada, não gostei. A Rosemary e uma porta, a diferença entre elas nenhuma, porque eu acho que ela esqueceu o cérebro em algum lugar, porque assim, o personagem ser burro, tudo bem. Só que, gente, ela ultrapassa o limite da burrice. Ela não questiona nada. O marido faz uma coisa absurda, uma coisa super esquisita. Ai, não é normal. Gente, se você conhece alguém que agiria dessa maneira, porque eu não conheço, até a pessoa mais burra do universo, eu acho que em algum momento ela vai pensar assim, nossa, tem algo errado aqui. Porque a Rosemary não questiona. Só que o problema é que nem foi isso que me irritou de fato mesmo. Foi a cena ali do início, que eu infelizmente não posso contar, que pra mim estragou o livro a partir dali. E aí o fato dela não questionar nada pra mim só foi mais um plus pra eu diminuir a nota. Tem gente que odeia o final. Eu também não gosto, mas assim, é o que eu falei. Eu já não estava gostando do livro. Então quando aconteceu o final, eu não tava ligando pra aqueles personagens. Eu só queria terminar o livro. E é isso, sabe? Porque pra mim já tava ruim. Mas eu entendo o porquê que as pessoas não gostam do final. Porque realmente, né, gente... O que aconteceu ali, sabe? E eu sei que tem uma continuação, né? Um livro, eu acho, de continuação. Eu não vou ler, tá? Eu não quero saber de mais nada dessa história. Nunca assisti o filme, não sei se eu vou assistir. Porque realmente, gente, foi bem decepcionante. Por ele ser um clássico do terror, né? Eu tava esperando alguma coisa e não foi isso que aconteceu, infelizmente. E aí agora eu vou falar pra vocês o que eu vou ler hoje. Eu pretendo avançar um pouquinho em Maníaco do Parque. E também vou começar Carrossel Sombrio, que é o livro do Joe Hill, né, de contos. Eu tô com bastante expectativa, essa minha edição aqui é da Tag, bem linda. E eu venho falar pra vocês o que eu tô achando dos contos e tudo mais. Hoje é quinta-feira à noite, eu não tive tempo de vir aqui mais cedo falar com vocês, mas hoje eu também li Carrossel Sombrio, eu tô gostando muito, eu já li 5 contos. Eu vou falar pra vocês os nomes, porque obviamente eu esqueço, né, então eu tenho que olhar aqui. O primeiro foi Alta Velocidade, que é um grupo de motoqueiros que começa a ser perseguido por um caminhão. E, gente, ele é aquele terror bem, assim, com sangue e tudo mais, e você fica até tenso com algumas cenas que estão acontecendo. Eu gostei muito desse conto. O outro é Carrossel Sombrio, né, o que dá origem ao título do livro, e eu achei muito interessante, porque vai ter um grupo de jovens que vai nesse carrossel, e aí tem um senhorzinho ali que toma conta do carrossel, e eles acabam roubando o dinheiro desse cara, quando ele tá dormindo lá, que ele tá bêbado e tal. E, gente, esse carrossel é uma coisa bem macabra, né?
Eu achei muito legal, eu amei. O próximo é a Estação Wolverton. Não sei se eu tô falando certo esse nome, mas ele é um conto muito louco. É basicamente um humano que vai pegar um trem e aí simplesmente só tem lobos. De repente, o trem é invadido por lobos. E, gente, esse também foi um que me deixou muito nervosa, porque ele vai tentar fugir, obviamente. Só que quanto mais ele tenta fugir, mais ele se lasca. Eu gostei muito. O próximo é As Margens Prateadas do Lago Champlain. E esse eu achei assim, mais ou menos, ele é interessante, mas ele é mais paradão. São duas crianças que encontram tipo um monstro morto, né, na beira do lago, e eles ficam ali vigiando, porque eles acham que eles vão ganhar muito dinheiro, porque na cabeça deles, né, eles acharam um dinossauro. Mas assim, tem toda uma coisa de mistério ali no meio disso tudo, dessa história muito estranha. Acontece um negócio no final que eu fiquei meio assim, paralisada. É um conto bom, mas tem outros aqui que eu gostei mais. Depois eu li Fauno, que foi um dos meus favoritos. A gente vai acompanhar um grupo de pessoas que caçam animais. Só que aí tem uma portinha na casa de um cara que é um caçador e que ele caça coisas diferentes. Só que vai ter uma reviravolta, gente. Que reviravolta maravilhosa! Eu também avancei um pouco em Maníaco do Parque, mas assim, eu prefiro, acho que terminar o livro pra falar, porque eu não sei nem como eu vou falar sobre esse livro por causa do caso, né, que ele é bem pesado, mas a gente vai acompanhar um pouco da vida do Francisco de Assis, que é o Maníaco do Parque, como que ele era quando era criança, o que motivou ele a fazer as coisas que ele fez, fala um pouco sobre a condenação. Eu vou terminar ele, eu acho que eu só vou terminar na semana que vem, porque eu realmente tô lendo ele bem aos poucos, tô intercalando com outros livros, né, porque às vezes eu leio um livro desse de uma vez só e me dá ressaca, e eu não estou podendo entrar em ressaca, eu acabei de sair de uma. Então vamos ver o que eu vou escolher pra ler amanhã. Hoje é domingo e eu vim aqui encerrar esse vlog com vocês. Gente, não consegui gravar na sexta-feira porque simplesmente acabou a luz aqui do nada. Um transformador estourou na rua e a gente ficou quase umas 3 horas sem luz. Aí eu desisti, fui ler meu livro à luz de velas, fui dormir, esqueci. Sábado eu também esqueci, porque geralmente eu passo final de semana off, quando eu volto pra casa no domingo à noite, que eu vou mexer em rede social, que eu vou começar a ver as coisas. E foi aí que eu lembrei que eu não tinha finalizado o vlog. Mas nesse meio tempo eu li um livro, O Livro do Cemitério, e gente, que história maravilhosa. Cara, já me indicaram esse livro há tanto tempo, deve ter uns 2 anos que me indicaram esse livro, e eu não li, porque eu nunca tinha lido nada do Neil Gaiman. E aí a gente vai acompanhar nesse livro a história de um garotinho. Ele era bebê, ele já conseguia andar, eu acho que ele tinha por volta de 1 ano e pouco. E aí entra um homem na casa dele de madrugada, mata os pais e a irmã, e ele sobrevive porque simplesmente ele sai do berço, vê a porta aberta e vai. E aí ele vai parar num cemitério. E aí as pessoas do cemitério, os fantasmas do cemitério começam a cuidar desse menino, até porque a própria mãe aparece ali e pede pra tomar conta do garotinho. E aí ele cresce ali, no meio daquele cemitério. E aí, obviamente, ele vai ter alguns dons, vamos dizer assim, né, porque ele vê os fantasmas, ele consegue meio que ficar invisível para as pessoas, para ninguém conseguir ver ele quando ele não quer ser visto. E o mais legal pra mim foi o nome que deram pra ele. O nome dele é Ninguém Owens. Eu amei esse nome, eu achei muito legal, o apelido dele é Nin. E a gente vai acompanhando ele crescendo, né? Até quando ele tem mais ou menos uns 15 anos. E aí, a gente acompanha a vida dele ali no cemitério, dele fazendo amizade com as pessoas ali, conhecendo a história delas, e ele começando a ter vontade de sair do cemitério e ver a cidade, já que ele nunca saiu. Ali naquele cemitério tem meio que uma proteção pra ele contra esse cara que matou a família dele, porque esse cara ainda está atrás dele. E ele é um cara meio diferente, ele se chama Jack. Ele é um cara meio diferente porque ele sente o cheiro do Nin. E aí, ali no cemitério, ele consegue estar protegido, fora não. Então, por isso é muito perigoso pra ele sair. Só que, gente, como é que você segura um adolescente que quer sair, fazer as coisas, e aí começam a aparecer alguns problemas. E eu achei a história muito interessante. Eu não pensava que era isso. Quando eu vi o título e a capa, eu não imaginei que fosse um livro no estilo de Coraline, né? Uma coisa assim, um terror meio infantil, sabe? A história é muito fofa. Eu amei muito. Achei uma gracinha. Eu adorei todos os personagens. O Nin também tem um protetor, né? Que é o Silas. E a gente vai descobrir o que ele é ao longo do livro. E ele tem aulas, só que ele não tem aulas igual a gente. Ele aprende outras coisas lá no cemitério, até o momento que ele realmente vai pra escola. Porque vai chegar um momento que ele vai ter que sair do cemitério e viver sozinho. E ele não sabe nada sobre a vida, então ele precisa aprender, né? E assim, eu recomendo muito esse livro. Eu dei 5 estrelas, eu achei uma fofura. E eu comecei um outro livro,
mas que eu não tô entendendo muito. Eu comecei A Casa do Medo. E por que eu não tô entendendo muito? Porque a escrita é bem antiga. E como eu acabei me acostumando agora, nessas últimas semanas, a ler livros mais atuais, eu tô demorando um pouquinho pra poder me apegar na história. Mas até então eu tô achando interessante. Não vou falar muito ainda, porque eu não gosto, acho que já deu pra reparar aqui, eu não gosto de falar quando eu tô em 20% do livro. Porque às vezes não aconteceu nada muito grandioso, sabe? Ou então eu não tô entendendo muito. Às vezes eu tô meio perdida na história. Então, provavelmente no próximo vlog vocês já vão ver eu terminando o livro, né? E o que eu achei no geral. Mas até o momento eu tô achando legal, apesar da escrita. Eu vou acostumar, gente. Daqui a pouco eu já acostumo e não vai ser mais uma coisa que tá me atrapalhando, entre muitas aspas, né? Só tá me atrapalhando, assim, na concentração. Mas daqui a pouco eu acostumo. E foi isso, gente. Essas foram as minhas atualizações de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, de curtir e deixar um comentário. E até o próximo vlog.